Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você sobre o que é a vida. Mais especificamente sobre a brevidade da vida. Amém? Peço a você que tenha a tua Bíblia em mãos, abra ela no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 13 ao 16. Tiago, capítulo 4, versículo de número 13 ao 16. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus, Altíssimo, Santo, Glorioso, Poderoso e Majestoso, estamos reunidos diante de Ti mais uma vez para buscarmos da Tua presença, para lermos a Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, que venha nos revelar a Tua palavra, que venha dar o entendimento completo e total daquilo que está escrito na Tua palavra. Deus, que a Tua palavra não somente venha a ser ouvida, mas também venha a ser praticada. Que Tu receba glórias ao Teu nome, Senhor, através desta mensagem. Desde já, Senhor, nós Te agradecemos, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nossos erros. Em nome de Jesus, desde já Te agradecemos. Amém. Amados, essa palavra diz muito a respeito sobre o momento que estamos vivendo agora. Um momento de correria, de grandes preocupações, um momento ao qual o mundo está conturbado. Amém? E isso vem nos falar, a palavra de Deus vem nos dizer que nós muitas vezes estamos nos preocupando com as coisas erradas. Vamos à leitura da palavra mais uma vez, que ela diz assim no capítulo 4, versículo 13 de Tiago. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Tiago aqui descreve uma situação em que pessoas têm pensamentos, têm ideias de construir, de fazer, de agir futuramente, mas muitas vezes planejam sem colocar Deus no meio, sabendo que muitas vezes nós não saberemos o que acontecerá daqui 5 minutos, quem dirá amanhã ou depois. Ele diz, atendei agora a vós que dizeis, ou seja, prestem atenção, todos vocês que dizem assim, que amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Escutem vocês que estão planejando algo, que estão sonhando com algo. Todas as pessoas que estão planejando algo sem colocar Deus no meio. As pessoas planejam estudar, viajar, se casar, trabalhar, adquirir. E ele diz, preste atenção, todos vocês que estão pensando nisso. Não é pecado de maneira alguma você sonhar com o teu futuro. Não é pecado de maneira alguma você ter desejos para o teu futuro. Mas escute o que Deus diz para mim e para você. Ele diz assim, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa.
Tiago diz assim, ó, vocês, escutem vocês que têm planejamentos, vocês que estão pensando lá adiante, você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, quem dirá o dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Nós não sabemos, amados, somente Deus tem escrito no seu livro, no seu santo livro, lá na glória, todos os nossos dias, assim como o livro de Salmos diz, todos os nossos dias já estão descritos, prescritos por Deus. Ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? O que é, amados, a nossa vida? O que é a minha vida e a tua vida? Aí ele diz assim, ó, para aqueles que pensam que a vida aqui na terra ela é eterna, para todos aqueles que pensam que a vida aqui é só riqueza, é só alegria, é só felicidade. Ele diz o que é a vida. Mas a vida não é isso. Muitos julgam que a vida é ter, adquirir, comprar, ser alegre, feliz, se autossatisfazer. Ele pergunta, o que é a vossa vida? E ele mesmo responde que a nossa vida é como neblina que aparece e logo se dissipa. Se você for reparar, principalmente no período da manhã, logo quando a neblina ela aparece, ela deixa tudo denso, nós não conseguimos ter visão. Mas logo que o sol começa a ficar forte, essa neblina aparece. Então o que ele está querendo dizer, amados? Que a nossa vida ela não é eterna aqui na terra. A nossa vida tem um prazo e um curto prazo. Ela não é para sempre. Então nós devemos nos preocupar, sim, em trabalhar, em ter as coisas, mas muito mais para onde iremos depois que a nossa vida aqui se findar. Você já parou para pensar nisso? Você já tirou um tempinho para meditar nisso, no que é a tua vida e para onde você vai depois que você morrer? Porque a nossa vida ela é breve. Ao mesmo tempo que nós nascemos, nós crescemos, nós vamos também envelhecer e morrer. O que é a minha vida? O que é a tua vida? E ele nos dá um conselho. Ele diz assim, em vez disso, versículo 15, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O grande problema de tudo, amados, é que nós nunca estamos contentes com nada. Nós sempre queremos mais, mais e mais as coisas. Amados, no momento em que nós começamos a murmurar pela falta disso, pela falta daquilo, nós também ao mesmo tempo estamos sendo ingratos para com Deus. Porque aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. E se nós estamos querendo mais, muito mais, sendo gananciosos, nós estamos achando ruim aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós estamos sendo ingratos. Não seja ingrato para com Deus. Deus talvez não te deu a tudo aquilo que você queria, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Eu gostaria muito, amados, de morar sim em um casão, de ter sim um carro muito melhor do que eu tenho. Mas graças a Deus, o que eu tenho, eu louvo a Deus. Porque se Deus não permitiu que eu conseguisse isso, porque não era plano dele, não era propósito dele. Se for propósito futuro, Deus sabe de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que a riqueza pertence a Deus. Ele diz então assim, ó, que nós temos que dizer todo momento que nós vamos pensar e planejar que se Deus quiser, Ele irá nos abençoar. Então entendam uma coisa, amados. Não vai depender só de mim, não vai depender só de você, mas vai depender de Deus. Assim como a cura, assim como a bênção, o milagre dependem da parte de Deus. É Deus quem abre as janelas dos céus para nos abençoar, se Ele quiser. Amém? Você está entendendo? Então,
Ele diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então devemos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, também os nossos sonhos, aquilo que almejamos. Mas isso não deve tomar conta do nosso pensamento, do nosso coração, porque a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E o nosso coração deve ser voltado para Cristo. E se Ele quiser nos abençoar, Ele irá fazer. Amém? Glória a Deus. E ele diz mais, versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O que é jactância? É se gabar. Eles estavam planejando ganhar muito dinheiro e ser bem-sucedido. Eles estavam se gabando em seu próprio entendimento, nas suas próprias forças. Ele diz assim, ó: vocês que estão se gabando, sendo arrogantes nas suas pretensões. Porque muitas vezes quando nós planejamos, quando nós sonhamos, nós não pensamos nos outros. E isso você sabe muito bem. Muitas vezes quando pensamos em ganhar na Mega Sena, em sermos milionários, nós pensamos talvez em ajudar as pessoas. Mas será que se você realmente fôssemos abençoados, ganhando na Mega Sena, um grande prêmio, enfim, será que nós realmente ajudaríamos as pessoas? Será que nós não íamos ser arrogantes a ponto de não dividir, de não dar nada para ninguém? Toda jactância semelhante a essa é maligna. Toda coragem, jactância maligna é toda coragem que a gente não possui, todo aquele planejamento a qual nós não colocamos a Deus. É arrogante, é pretensioso. Desagradamos a Deus pensando assim. Vamos adiante agora na palavra de Deus. Eu peço a você que abra agora a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 7, versículo de número 7. Jó, capítulo 7, versículo de número 7. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó aqui estava em um período a qual ele estava passando uma grande adversidade. Todos nós aqui sabemos a história de Jó, que era um homem próspero, um homem reto e íntegro. Assim disse o Senhor. Mas ele estava passando por uma provação de Deus. Jó perdeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía. Mas lá no momento do final quase de sua vida, ele mesmo reconhece a grandeza, a soberania e o poder de Deus. Deus então restaura tudo a ele. Mas nesse meio termo, ele fala estas palavras que está no seu livro, no capítulo 7, versículo 7, que nós acabamos de ler. Ele diz assim em oração: lembra-te que a minha vida é um sopro. O que é um sopro, amados? Lembra daquela planta que nós pegamos muitas vezes, eu não me recordo o nome, mas que ela tem umas coisinhas que se você assoprar, ela sai voando. Essa é a referência que eu uso para dizer como é a minha vida e a tua vida, para você ver que a nossa vida não é comprida, a nossa vida não é longa. A nossa vida, ela se dissipa com um sopro. Que sopro? O sopro de Deus. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Assim como nós assopramos aquela planta e aquilo se desfaz, assim é a nossa vida. Nascemos, crescemos e morremos. Agora, vamos para o livro de Salmos, o Salmo de número 90, no versículo de número 9 e 10. Você que tem a tua Bíblia em mãos, abra ela. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus, Salmo 90, versículo de número 9 e 10. Diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou
em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Amados, aqui o salmista está usando a referência do pensamento para a nossa vida. Quantos pensamentos nós temos ao longo do dia? Milhares, mas quantos deles permanecem ao longo do dia conosco? Quase que nenhum, não é? E mesmo que você pense na mesma coisa de manhã até o final da tarde, este pensamento você não vai conseguir manter ele para sempre. Assim como nós pensamos em algo e logo depois nos esquecemos, assim é a nossa vida. Assim a nossa vida nasce na presença de Deus, mas também nós nos vamos da presença de Deus ou para a presença de Deus. E ele diz assim no versículo de número 10, o salmista dizendo: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Quantas pessoas que você conhece que tem 70, 80 anos, 90 anos? São raras as pessoas. E ele diz assim, ó, que havendo vigor, a pessoa que tem muita saúde, ela pode chegar aos 80 anos ou passar. Aí ele diz assim, então aqueles que chegam nesta idade é canseira, é enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui ele fala, mais uma vez, deixa bem claro que a nossa vida é breve, ela passa rápido. O que você está fazendo da tua vida? Você está buscando o teu próprio prazer? Ou você está buscando muitas vezes aquilo que Deus tem para você? A Bíblia diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não sabemos o que irá acontecer hoje, amanhã, semana que vem. Mas vamos entregar a nossa vida a Cristo, para que se nós viermos a morrer, nós não venhamos a perecer eternamente. Porque a nossa vida, amados, ela é breve, sim, mas após a nossa morte, vem a eternidade. A Bíblia diz que se morrermos com Cristo, em Cristo, nós vamos para o céu. Mas se morrermos sem Cristo, nós vamos para o inferno. Então devemos escolher andar com Cristo, andar com Deus. Por mais que nós venhamos a precisar das coisas, por mais que nós venhamos a necessitar de muitas coisas, não devemos colocar o nosso coração naquilo, mas devemos colocar o nosso coração em Deus. Devemos agradar a Deus, buscar em Deus as coisas. E se Ele quiser nos abençoar, Ele irá nos abençoar. Mas nós temos que ter a consciência que se nós viermos a morrer hoje ou amanhã, se estivermos com Cristo, seremos salvos e iremos para a glória de Deus. Mas se morrermos longe de Cristo, iremos para o inferno. É o que a Bíblia diz, é dado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Pense, que caminho você quer seguir na eternidade? O caminho de Deus ou o caminho do inferno? Você pode pensar, você está sendo radical. Não, é o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. Note que nós estamos lendo até agora o que a palavra de Deus está dizendo sobre a vida. Então se você está pensando que você é eterno, você não é eterno. Eu não sou eterno. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Talvez sejam os nossos últimos momentos aqui na Terra. E esses momentos devem ser ao lado de Deus. Agora, vamos ler no mesmo livro de Salmos, o Salmo de número 103, versículo 15 e versículo 16. Folheie um pouco mais. Folheie algumas páginas para frente. Salmo de número 103, versículo de número 15 e 16. Diz assim a santa palavra de Deus: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Amados, quantas pessoas já viveram aqui na Terra? Milhares, milhões, bilhões de pessoas já passaram aqui na Terra. Mas passaram, não foram eternas, não são eternas.
Assim como nasceram, morreram também. O salmista usa aqui o exemplo de que nós somos como a flor do campo que floresce, que nasce, que desabrocha, que tem o seu brilho, que tem a sua beleza, mas que depois ela murcha e morre. Assim é a nossa vida. E ele diz no versículo de número 16: pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quantas pessoas que no passado eram alguma coisa, celebridades, presidentes, todos os tipos de pessoas que tinham muito dinheiro, prestígio diante da sociedade, mas que hoje muitas vezes não são lembradas. A história apagou, porque anos e anos se passaram e elas desapareceram. Assim é a nossa vida. Muitas pessoas já nascem famosas, muitas pessoas já nascem com dinheiro, muitas pessoas já nascem pobres. Se desenvolvem, se destacam. Grandes médicos, grandes artistas, grandes músicos, grandes trabalhadores, pessoas comuns do lar. Nascem, crescem, têm a sua vida, mas também depois morrem. Aonde estão todas essas pessoas na história? Esquecidas, mortas, enterradas, muitas vezes. Algumas pessoas são lembradas, sim, pelas pessoas que foram ótimos artistas, ótimos músicos, ótimos engenheiros, ótimas pessoas, mas não estão mais entre nós. A nossa vida é breve, atente para isso. O que estamos fazendo da nossa vida? Estamos procurando nos agradar? Estamos procurando buscar somente o nosso benefício? Pense no que você anda fazendo. Esta palavra me fez eu refletir muito. Olha quantas pessoas perderam a vida para o coronavírus. Outrora estavam boas, saudáveis. Veio este vírus maldito, maligno, e ceifou a vida delas. Milhares de pessoas morrem no trânsito, de câncer, de muitas coisas. Assim como estavam bem, hoje já não estão mais entre nós. Eu e você também vamos morrer. Infelizmente, por causa do pecado original, por causa de Adão, veio com ele o pecado e a morte. Nós também um dia morreremos. Mas quando eu partir, eu quero ir para a glória. Não por merecimento, porque o merecimento da minha vida seria o inferno. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, pela minha fé em Cristo. Amém? Eu quero ir para a glória, porque eu tenho certeza que lá eu passaria uma eternidade. Você sabe o que é a eternidade? A eternidade é daqui a 1 milhão de anos, daqui a 15 milhões de anos, daqui a 1 trilhão de anos. A eternidade, ela é infinita, ela é eterna. Não se pode contar. Mas eu quero trazer para você agora mais alguns versículos. Você que talvez esteja preocupado com a tua vida e pensando talvez aonde você vai depois que você morre. Mas também quero trazer a você uma esperança. Eu vou contar aqui para você o segredo que a Bíblia diz da eternidade alegre e feliz com Deus. Como nós teremos acesso a Deus? Escute, que agora nós vamos descobrir. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 19, no versículo de número 10. Lucas 19, 10. Diz assim a santa palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, a Bíblia diz que outrora nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Cristo então morre na cruz, derrama o seu precioso sangue, para que através deste sacrifício nós viéssemos a ter acesso à salvação, viéssemos ter acesso ao céu, viemos ter acesso à presença de Deus. Jesus, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Se você está sem rumo na tua vida, se você tem medo da morte, não temas. Apenas entregue a tua vida para Cristo,
porque Ele quer salvar a tua alma. Ele quer que você vá para a glória. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você está perdido no mundo, separado de Deus, entregue tua vida a Cristo e Ele te levará à glória, à salvação. Ele tem bênçãos para te dar, cura, sim, mas talvez isso não seja o mais importante. O mais importante é a salvação. Vamos adiante. Abra tua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo de número 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 30 e 31. Vamos à leitura da palavra. Diz assim a santa palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versículo de número 30 e 31. Diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aqui, o apóstolo está conversando com o carcereiro. Então o carcereiro pergunta para ele dizendo assim, Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter a vida eterna e ir para a glória com Deus? Ele diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amados, a salvação de Deus não é só para mim, mas ela se estende para a minha família também. A salvação não é só para você, é para a tua família também. Siga o exemplo deste carcereiro, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Será salvo você e a tua casa do fogo eterno, do tormento eterno que é o inferno. A Bíblia diz que no céu há muitas moradas e eu tenho certeza que tem uma morada preparada para mim e para você na glória. Entregue a tua vida a Ele e será salvo você e a tua casa. Amém? Vamos adiante. No livro de Romanos, no capítulo de número 10, no versículo 9. Um pouquinho para frente, é o próximo livro depois de Atos, vem Romanos. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Este é o segredo. Preste atenção. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, você tem que proferir, você tem que falar que Cristo é o teu Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar que Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, e no teu coração você crê que Ele morreu, mas que também ressuscitou para nos dar a salvação, você será salvo. Preste bem atenção, essas são as palavras da vida. A nossa vida é breve, não sabemos o que irá acontecer no dia de amanhã. Novamente eu te digo, entregue tua vida a Cristo, se arrependa dos teus pecados. A mensagem de Deus para você é essa, entregue tua vida a Ele, se arrependa dos teus pecados e você será salvo. Amém? Para nós finalizarmos agora, abra tua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 24. João, capítulo 5, versículo de número 24. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Cristo está falando com você, Ele está te dizendo, em verdade, te digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você está ouvindo a palavra de Deus,
não endureça o teu coração, aceite-a de bom grado, aceite o que Deus está falando com você. A Bíblia diz que quem escuta a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus e começa a viver a palavra de Deus, também recebe a vida eterna. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Amados, no último dia, todos nós, eu e você, vamos ter que prestar conta da nossa vida diante de Deus, do que fizemos ou deixamos de fazer. E todos aqueles que forem condenados por Deus entrarão em juízo eterno, receberão castigo eterno da parte de Deus. Deus é ruim por causa disso? Não, Deus é justo, porque todos nós temos a opção, tivemos um dia a opção de escolher entre servir a Deus e não servir a Deus. Quem serviu a Deus, naquele dia, não entrará em juízo, mas vai passar da morte física para a vida eterna. E não vai sofrer a condenação. Deixa essa mensagem para você. Reflita. Entregue teus caminhos ao Senhor, entregue a tua vida para Cristo. Se converta dos seus maus caminhos. Arrependa-se do seu pecado.